Muito boa noite, nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News de hoje. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 8 de abril e o ano é 2021. Vamos à previsão do tempo para o dia de hoje. A temperatura nesse momento está em 23 graus. Existe uma probabilidade de chuva de 1%, a umidade em 62% e os ventos estão a 18 km por hora. Secretaria de Saúde divulga novo boletim do Covid. 24 novos casos, 2 óbitos. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira, dia 8, a atualização dos dados referentes à Covid-19 em Palmeira. 2 novos óbitos confirmados devido ao coronavírus, agora totalizando 44 mortes no município desde o início da pandemia. As vítimas foram uma mulher de 51 anos e um homem de 71, ambos da área urbana. Atualizando, nós temos agora com 24 novos casos confirmados e que estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde, todos isolados. São 1.814 casos confirmados, sendo que 1.461 estão recuperados, 310 isolados em domicílio, 44 óbitos. Estão internados no município 6 pacientes, 8 em leito regulares fora do município e 8 pacientes em unidade de terapia intensiva. Atualmente, 885 pessoas estão com síndrome respiratória gripal. Palmeira tem 5.957 pacientes, sendo que 5.072 recuperados. Teste pelo SUS, 3.983, 34 em investigação, 3.795 foram descartados. Novo decreto municipal de enfrentamento à Covid entra em vigor nesta sexta-feira, dia 9, às 5 da manhã. Entrará em vigor às 5 horas da manhã desta sexta-feira, dia 9, o novo decreto municipal 14.354 de enfrentamento à Covid-19. O texto altera os artigos anteriores de número 14.268 no decreto anterior para complementar as medidas estabelecidas pelo município acerca da atual situação epidemiológica, com o objetivo de priorizar o controle da doença no âmbito do município. As medidas excepcionais do decreto municipal número 14.354, de caráter temporário, serão válidas das 5 horas desta sexta-feira às 5 horas da próxima quinta-feira, dia 15, com a possibilidade de prorrogação por iguais períodos enquanto necessário. A redação do novo decreto é a seguinte, alterando o anterior. Artigo 1º. Atividades comerciais de rua, não essenciais, galerias, centros comerciais, prestação de serviços não essenciais poderão funcionar dentro do horário descrito das 5 horas às 20 horas diariamente, com uma limitação de 50% de ocupação. Artigo 11º. Estabelecimentos devem dar a preferência para pagamentos por meios remotos, tais como cartões, transferências, Pix e etc., a fim de reduzir o contato com papel moeda, e também devem fixar em lugar visível o número de pessoas permitido dentro do estabelecimento, respeitando a taxa de ocupação liberada àquele local. Artigo 14º. Em relação aos bares, botequins, casas noturnas, choperias, lanchonetes,
restaurantes e demais atividades correlatas, além das medidas impostas no artigo anterior, também deverão atender à ocupação máxima permitida de 50% do estabelecimento e distância de 2 metros entre as mesas, além do horário das 10 às 20 horas, diariamente permitindo-se o funcionamento durante 24 horas apenas para a modalidade de entrega, delivery, sem consumidores dentro do estabelecimento. Artigo 23. Em relação às academias de prática desportivas de artes marciais, congêneres, atividades aquáticas e de prática de esporte coletivo, fica permitido a abertura das 6 às 20 horas, diariamente observando-se as medidas de prevenção sanitárias com lotação máxima de 30% do estabelecimento e as regras descritas no anexo 5º do artigo, desde que não haja contato direto entre alunos. Artigo 32. Se houver aumento no número de pessoas infectadas e descumprimento das medidas sanitárias por parte da população e do comércio, bem como eventuais determinações judiciais ou estaduais, poderão ser tomadas medidas mais restritivas. As medidas adotadas nesse novo decreto municipal são pautadas em parâmetros, estudos técnicos dos mais diversos órgãos de saúde pública do Poder Executivo, levando-se em consideração os decretos estaduais e a sazonalidade de alguns comércios no município e a essencialidade do comércio e do turismo local. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Olá! Estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Aqui nós temos o atendimento expresso, onde nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido. Nós temos o atendimento agro, aqui do lado. Atendemos todos os agricultores. Temos o atendimento pessoa física e no piso superior vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também fazemos o atendimento à pessoa física aqui. Temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos o espaço do atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Muito
tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais o que é ser cooperativa. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. São 50 anos de dedicação à produção agrícola e um profundo respeito pela biodiversidade e o patrimônio ambiental. Num espaço natural que abriga mais de 500 espécies, o Viveiro Porto Amazonas atua na produção agrícola de qualidade, tendo como propósito tornar viável a obra paisagística de seus clientes. É referência regional pela qualidade de suas plantas, excelente desempenho, diversidade de espécies e respeito à natureza. Viveiro Porto Amazonas, Estrada da Nova Restinga, quilômetro 5. Fone 429-9122-1661. E o final de semana chegou e as ofertas do nosso açougue também chegaram. Aqui no Palmeiras Supermercado tem coxa e sobrecoxa R$6,99. Peito de frango com osso, R$ 9,90. Paleta suína com pele, R$ 12,90. Pernil suíno com pele, R$ 14,90. Costelinha suína com pele, R$ 18,90. Linguiça toscana, frigodasco, R$ 11,90. E contrafilé congelado, R$ 27,90. Vamos ao repeteco. Coxa e sobrecoxa, R$ 6,99. Peito de frango com osso, R$ 9,90. Paleta suína com pele, R$ 12,90. Pernil suíno com pele, R$ 14,90. Costelinha suína com pele, R$ 18,90. Linguiça toscana, frigodasco, R$ 11,90. E contrafilé congelado, R$ 27,90. Ofertas de final de semana aqui no Palmeiras Supermercado. Não se esqueça, compre pelo nosso site. Anote aí, palmeirassupermercados.com.br. Eu disse palmeirassupermercados.com.br ou ainda pelos nossos telefones 99107-7397, nosso fixo 3252-7397. Palmeiras Supermercados, Conceição 960. Prefeitura promove transmissão ao vivo. Tema: Gestão e Finanças. Na data de hoje, às 19 horas, o município de Palmeira realiza uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook para abordar o tema Gestão e Finanças, com o prefeito municipal, senhor Sérgio Benich, seu secretário de Finanças, Marcos Antônio Bordignon. O objetivo é levar a transparência aos munícipes. Os temas nessa edição serão almoxarifado, licitações, dívidas do município, Covid, receita corrente líquida e portal de transparência. Nas demais quinta-feiras do mês de abril serão realizadas outras conferências com outros temas, como obras, saúde, educação, entre outros. A Prefeitura Municipal de Palmeira, através de sua Secretaria de Turismo, está realizando o Cadastur, um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, formalizando e legalizando esses prestadores de serviços junto ao Ministério do Turismo. Agências de turismo, meio de hospedagem, guias de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos precisam estar devidamente inscritos no Cadastur. O cadastro é gratuito
e possibilita a participação em programas de qualificações e feiras em ações promovidas pelo Ministério do Turismo. Ei, você, prestador de serviços turísticos, você já está cadastrado no Cadastur? Sabia que sem o cadastro você está atuando ilegalmente e pode até ser multado? Mas calma, o cadastro é rápido e pode ser feito todo pela internet, sem a necessidade de documentos. Para começar, acesse o endereço www.cadastur.turismo.gov.br. Quando entrar no site, clique na área Sou Prestador e preencha os dados de cadastro. É rápido e assim que finalizar, uma senha será encaminhada para o e-mail do usuário. Com a senha, você acessa novamente a página, preenchendo os campos de login e senha recebida. Em seguida, selecione a atividade que deseja cadastrar e informe se é microempreendedor individual ou não antes de clicar em prosseguir. Nesse momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal. A empresa deverá possuir códigos QNAI no CNPJ, de acordo com a atividade que deseja cadastrar. Mas algumas informações ainda vão precisar ser preenchidas por você. Terminou? Leia atentamente o termo de responsabilidade e, se estiver de acordo, confirme. Pronto! Agora você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível. Você poderá acompanhar a solicitação através do histórico de cadastro. Ah, é possível cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou o mesmo usuário cadastrar outro CNPJ. Basta seguir o mesmo procedimento. Viu como é fácil? Ser legal é bom para o turismo, para o empresário e para o Brasil. Deputado Requião Filho fala sobre posicionamento dos deputados paranaenses contra o modelo híbrido de pedágio proposto pelo governo federal. Vamos à matéria. A Assembleia Legislativa do Paraná está discutindo o pedágio. Os contratos atuais se encerram no fim do ano e é preciso discutir, debater o novo modelo de concessão. Estou aqui com o deputado Requião Filho, que vai conversar com a gente e falar um pouquinho dessa transformação, dessa mobilização da sociedade. O deputado participou das audiências públicas, faz parte da Frente Parlamentar sobre o Pedágio e tem trabalhado bastante nessa discussão. Boa tarde, bom dia. Na verdade, o que nós temos é uma continuidade do pedágio de hoje no Paraná. O novo modelo é uma cópia piorada do modelo antigo, com alguma maquiagem tecnológica. E ao invés de 25 anos, como o último pedágio, agora seriam 30 anos, com 15 novas praças de pedágio. A população deixou bem claro, através das audiências, que não aceita esse modelo no Estado. Queria que o senhor comentasse, deputado, sobre a força da Assembleia na mudança, na mobilização do que era lá no princípio da proposta do governo federal e do que está se construindo hoje. Nós, Assembleias, temos a última palavra sobre 853 quilômetros de estradas paranaenses que serão ou não concedidas ao governo federal para a implementação de 15 novas praças de pedágio. Essa, na verdade, a grande força da Assembleia no momento. Além de mobilizar e conversar com a população, expressando de forma clara a vontade da maioria dos deputados que não aceita esse novo modelo de pedágio. O que o senhor percebeu durante as audiências? Ficou clara essa questão do modelo híbrido? A sociedade, o setor produtivo, as lideranças, elas aceitam, concordam com esse modelo híbrido que foi proposto pelo governo federal ou querem esse modelo de menor tarifa? Na verdade, o modelo híbrido é a concessão onerosa. E a compreensão do que é a concessão onerosa, se ela é ou não um imposto, como ela funciona, foge à maioria dos paranaenses. É uma ideia muito técnica do pedágio. O que o Paraná sabe é que nós pagamos muito caro por obras que não aconteceram, pedageiras que ficaram muito ricas e um custo muito alto ao Estado do Paraná. O que nós conseguimos entender das pessoas com as quais nós falamos, eles não aceitam este modelo. Eles não sabem qual é o nome, eles não sabem qual é a especificação técnica, eles não aceitam mais pagar pedágio caro para que obras não aconteçam.
para que pedageiras fiquem ricas e para que o Paraná pague o preço. Eles querem a menor tarifa possível, né, para o pedágio no Paraná. A minha opinião pessoal é que pedágio justo no Paraná é não ter pedágio. Pagamos a mais pelo superfaturamento das obras, pagamos a mais pela corrupção, pagamos a mais por um erro da AGEPAR e pagamos a mais por N motivos e não tivemos as obras. Então as pedageiras deveriam estar fazendo essas obras, que já deveriam estar prontas. Não estão prontas, estão no novo contrato. Estamos contratando 2 vezes o mesmo serviço. Então, minha opinião, deputado Requião Filho, pedágio justo é não ter pedágio e as obras devem acontecer porque elas já foram pagas. Na opinião da maioria política que vem tratando disso, eles querem o menor preço e depois vão tentar, ou não, correr atrás do prejuízo, porque as obras já foram pagas. Ou essas obras acontecem, ou as pedageiras devolvem esse dinheiro. Qualquer outra situação, no meu entender, é enriquecimento ilícito das pedageiras e prevaricação dos agentes públicos. Quero que o senhor comente também, deputado, sobre o manifesto assinado por 54 deputados, quer dizer, uma unanimidade na casa, um manifesto que foi entregue à ANTT com os pontos, né, com as críticas, com as sugestões aí da Assembleia que foram colhidas junto às audiências públicas. Esse manifesto deixa clara a vontade política da Assembleia no Paraná. Infelizmente, ele é um manifesto apenas da Assembleia. Falta, ao meu ver, o jamegão ali, a assinatura do governador. Mas eu acho que não encontraram ele para conseguir que ele assinasse o documento. Mas deixa claro que a Assembleia não aceita esse modelo de outorga onerosa e da maneira como está acontecendo. O governo federal já tem para si que as estradas paranaenses, as nossas PRs, que passam de 850 quilômetros, já estão na mão do governo federal. Isso ainda não aconteceu. E se insistirem nesse modelo, eu acredito que não vai acontecer. Não teremos a unanimidade dos votos dos deputados, mas teremos, com certeza, a maioria. Essa é uma possibilidade da Assembleia Legislativa, trabalhar com esses quilômetros de estradas das PRs, estradas estaduais, e tirar desse novo modelo, tirar da mão do governo federal. Se nós não entregarmos, elas ainda não estão. Se nós não entregarmos essas estradas ao governo federal, eles terão que refazer os cálculos, refazer o seu pitch de vendas para as pedageiras, e eu acho que com isso nós ganharíamos um tempo a mais de fôlego para conseguir discutir. Mas, infelizmente, o ministro dos Transportes, junto com o pessoal do DR, o pessoal do governo, que construíram juntos esse velho novo modelo, andam meio irredutíveis. Então, acho que teremos que tomar medidas extremas para garantir, aqui no Paraná, um pedágio mais justo. Tá certo, obrigada pela sua participação, deputado, pelos seus esclarecimentos e a sua contribuição. O pedágio vai continuar sendo discutido aqui na Assembleia. Com certeza, enquanto a gente não tiver uma solução justa para os paranaenses, esse assunto continuará sendo discutido aqui por nós, deputados. Obrigado pelo espaço. E quem quiser saber mais, requiãofilho.com.br, @requiãofilho nas redes sociais e Requião Filho no Facebook. Monjolo Imóveis, empresa genuinamente palmeirense, há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos. Desde o início das suas atividades, tornou-se referência no mercado imobiliário, destacando-se pela ética, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços. Também por sua política comercial e administrativa totalmente diferenciada do mercado imobiliário local, garantindo assim credibilidade e comodidade aos proprietários de imóveis. A Monjolo Imóveis está na Rua Coronel Macedo, 146 Centro. Fone 3252-6089, Palmeira, Paraná. Eu sou a Daniela Diadio, gerente do Sicredi aqui da agência de Vitimarsum, e eu estou aqui para convidar você que reside aqui em Vitimarsum e ainda não conhece os nossos serviços. O Sicredi está em Vitimarsum desde 2001. Nós temos todos os produtos e serviços oferecidos pelas demais instituições financeiras, desde um investimento, crédito rural, crédito comercial, seguros, consórcios, previdência, cartões, entre outros. Se você ainda não nos conhece, convido você a conhecer a nossa agência.
Venha conversar conosco. Nós temos hoje 9 colaboradores para lhe atender. Venha até a agência que nós vamos atendê-lo da melhor forma, identificando as suas necessidades. Silos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os silos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem silos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. Correia e Moraes Clínica Médica. Um novo conceito de saúde e bem-estar para a Palmeira. Fornecemos a melhor estrutura, conforto, tecnologia e consultórios bem equipados. Para bem atender nossos pacientes, contamos com as seguintes especialidades: clínico geral, fisioterapia, neurologia, ginecologia obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia, oftalmologia e urologia. Na área de cardiologia, o atendimento é feito pelo Dr. Jorge Luiz Fiani Bacila e a ultrassonografia morfológica feita pela doutora Ieda Caiuti. O diferencial da Correia e Moraes Clínica Médica está nas pessoas, em todos os campos de trabalho, colocando sempre a excelência do atendimento em primeiro lugar. Rua Coronel Otoni Ferreira Maciel, número 201. Fone 3252-6093, Palmeira, Paraná. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Mabel Canto revela que o Paraná manobrou para permitir a participação da CCR no leilão dos aeroportos. Matéria em vídeo da TV Assembleia. Hoje, nós tivemos aí o leilão realizado pelo governo federal dos aeroportos do país, entre eles 4 aeroportos aqui do nosso estado, Bacaxiri e Afonso Pena Curitiba, e os aeroportos de Foz do Iguaçu e também de Londrina. Acredito que são concessões realmente muito importantes, não sou contra, inclusive o leilão de hoje foi muito bom para o governo federal. Mas com o leilão de hoje, eu consegui entender algumas situações estranhas que estão acontecendo aqui no estado do Paraná. Há muitos dias eu venho pedindo explicações do porquê a Controladoria Geral do Estado revogou a suspensão das concessionárias de pedágios de contratar com o poder público. Sem êxito, diga-se de passagem, Porque até agora ninguém me respondeu se o controlador Raul Siqueira, o homem do compliance e da transparência, vai vir a essa casa dar explicações. Uma pergunta simples, sim ou não, mas ninguém respondeu ainda. Mas veja, para minha surpresa hoje, quando eu descobri que a suspensão havia sido revogada, eu achei que era para que essas concessionárias que lesaram o nosso estado, entre elas o grupo CCR Rodonorte, pudessem participar das novas concessões de rodovias do estado. Mas hoje me surpreendi com justamente a CCR arrematando aí lotes hoje de aeroportos, entre eles os 4 aeroportos do estado do Paraná. É importante dizer que para que uma empresa possa participar
do leilão, de um leilão, de uma licitação, ela tem que ser idônea. Ela tem que estar apta, ela não pode ter problemas com o poder público, ela não poderia estar, né, suspensa de participar ou contratar com o poder público enquanto perdurassem os motivos da punição. E vejam que essa revogação da suspensão pela Controladoria Geral do Estado, ela acabou possibilitando que a empresa participasse também do leilão dos aeroportos. Poder público, leia-se, é amplo. A idoneidade abrange poder público municipal, estadual, federal. Uma empresa inidônea não consegue retirar, por exemplo, certidões que são exigidas para participar de licitações e leilões. Uma empresa que lesou os paranaenses durante todos esses anos, que fez acordo de leniência com o Ministério Público Federal e que supostamente quer fazer outro agora com o governo estadual, mesmo sem ter cumprido outro ainda. E diriam, mas ela, de livre e espontânea vontade, veio até o estado do Paraná propor um ajuste, um novo acordo para quitar aquilo que deve. Foi isso que disseram. Mas a boa vontade agora está explicada. E olha só, o governador Ratinho Júnior, o secretário Sandro Alex, através desta manobra da Controladoria Geral do Estado, entregaram de bandeja a infraestrutura do Estado do Paraná para uma concessionária que lesou os paranaenses. E essa será uma marca muito pior do que a que leva o ex-governador Jaime Lerner na sua biografia. É um verdadeiro escândalo. E não duvidem que daqui a pouco isso também aconteça com as nossas ferrovias. Obrigada, presidente. Assembleia Legislativa do Paraná faz transmissão ao vivo sobre proposta de pedágio. Audiência pública remota para debater o modelo de pedágio proposto pelo governo federal com a população de Paranaguá e região foi em forma de uma assembleia pública, audiência realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná na manhã de hoje. Vamos ver um fragmento desta matéria, desta audiência pública, pedágio que interessa a todos no estado do Paraná. Olá, começa agora mais uma audiência pública sobre o pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná. Nosso debate vem sendo feito de forma virtual justamente por conta da pandemia. Desde já agradecemos quem está fazendo a sua inscrição, quem já está nos acompanhando pela internet. Lembrando que essa audiência está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo site da Assembleia, YouTube e também pela TV Assembleia, canal aberto 10.2 ou 16 da Claronet. O objetivo é discutir um novo modelo de concessão do pedágio que está sendo apresentado, proposto pelo governo federal. Por isso, a opinião, a sugestão de todos é sempre muito bem-vinda. Por isso, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem para a gente. Esse é um trabalho da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, um importante espaço de debate e de esclarecimentos da Assembleia Legislativa. Nossa conversa hoje é direcionada para a região de Paranaguá, portanto, todos os nossos amigos do litoral estão convidados a participar dessa audiência pública, acompanhar essa audiência pública. Quem vai conduzir o trabalho e explicar a dinâmica é o deputado Arilson Chiorato, que é o coordenador da Frente Parlamentar. Bom dia, deputado. Bom dia, Paola. Bom dia a todos e a todas aqui presentes a mais uma reunião virtual da Frente Parlamentar sobre o pedágio. Eu quero aqui na figura do prefeito Marcelo Elias Roque de Paranaguá cumprimentar a todos os presentes e da vereadora Edna de Guaratuba, a todas as mulheres aqui presentes.
Quero saudar os deputados presentes, deputado Romanelli, deputado Nelson Justo, Michele Caputo, Recalcate, subtenente Everton, Galo Tercílio e também o senador Flávio Arnes. E, claro, toda a sociedade civil organizada que se encontra presente nesse evento também. Quero aqui transmitir as boas-vindas e dizer a importância da gente debater sobre esse polêmico e um tema essencial para o Estado do Paraná. Essencial porque foi pauta dos 24 últimos anos do Estado e pode ser pauta dos próximos 30. Há uma discussão muito grande sobre o pedágio no Estado. Não tem como falar sobre pedágio sem lembrar um pouquinho dos últimos 24 anos. Um pedágio caro, um pedágio abusivo, um pedágio que não entregou as obras prometidas, um pedágio que atrasou o Estado do Paraná por muito tempo no desenvolvimento econômico. Principalmente regiões tiveram em detrimento de outras mais prejuízos ainda. Tivemos perca de competitividade, o litoral do Estado, inclusive, é uma das regiões que teve perda de competitividade, a região portuária paga um custo sobre isso, e a gente hoje está aqui para discutir, para ouvir vocês, sugestões, críticas, apontamentos, relatos e tantas outras coisas. Aliás, essa é a missão dessa frente parlamentar. Primeiro delas é analisar os documentos, levantar as demandas contratuais dos objetos não efetivados do presente contrato e acionar o mecanismo judicial correto. Esse é o papel da frente. Debater, construir, fazer proposituras e intervenções sobre o novo modelo de pedágio apresentado. Dialogar, ouvir a sociedade paranaense, ouvir o setor produtivo, comercial, de serviço, a classe patronal, os empregados, os usuários, os trabalhadores, os seus sindicatos. Apresentar um modelo que possa fazer uma contraposição a isso, fazer o contraponto, identificar erros, apontar solução. Ser um instrumento de conciliação que priorize a vida, a trafegabilidade, o usuário, a economia paranaense e o desenvolvimento. Uma frente pluripartidária, uma frente que não é de direita, uma frente que não é de esquerda, uma frente que não é também de centro. Não é oposição, não é situação. É uma frente que discute o pedágio. E aqui eu quero transmitir o meu abraço, o meu agradecimento a todos os deputados da Assembleia, os 54, que assinaram um manifesto em prol do povo paranaense contra as principais equívocos apontados nesse novo modelo de pedágio. Um novo modelo que aumenta de 27 para 42 praças, são 15 praças a mais. Um novo modelo de pedágio que tem 30 anos de contrato, 6 anos a mais, que apresenta um tal de degrau tarifário, que faz com que a tarifa possa ser aumentada em 40% após conclusão de obras, um modelo que não merece ser aplicado no Estado do Paraná. O modelo híbrido de outorga, que o deputado Romanelli vai explicar a diferença, e que nós defendemos um menor preço. Um modelo que se assemelha ao Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com tarifas menores e com serviço de qualidade. Mais obras, menos tempo e menor preço. É o que essa frente aqui defende. Eu quero explicar rapidinho, antes do deputado Romanelli fazer a apresentação, como que funciona a audiência pública. A gente vai ter uma exposição feita pelo deputado Romanelli, que vai compreender as posições nossas dos deputados contra o atual modelo apresentado pelo governo federal, e depois a gente vai abrir para a sociedade civil participar. Vamos fazer isso de forma intercalada. O prefeito de Paranaguá vai saudar a gente, que ele é o anfitrião, junto com o senador Flávio Arnes, e daí a gente vai passar para 3 membros da sociedade civil organizada e representantes das autoridades locais e para 3 deputados. 3 membros, 3 deputados, e vai intercalando a sociedade civil, as autoridades locais com os deputados presentes. Prazer falar com vocês, tenham todos um bom dia, e agora eu passo aqui para o especialista em pedágio, nosso companheiro, deputado Luiz Cláudio Romanelli, uma das maiores autoridades no assunto no Estado. Romanelli, bom dia, bem-vindo. Bem, bom dia, Arilson, prazer, né, estar aqui com você e com os nossos colegas deputados aqui, e claro, com todas as lideranças da sociedade civil organizada, né, os prefeitos, os vereadores, enfim, das pessoas que têm interesse sobre um tema tão importante. Vocês sabem que pedágio, concessão de rodovia, é um tema de interesse público, e é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos por essa audiência pública, mesmo que virtual, em função dos riscos, não é, sanitários, se nós nos reuníssemos presencialmente,
mas todos que se dispuseram a participar aqui o fizeram de forma, na minha avaliação, muito importante. Quero cumprimentar também a Paola, que representa a nossa equipe aqui de trabalho aqui. E, se vocês me permitem, a minha fala é uma fala muito objetiva, no sentido de contextualizar, de atualizar, de nivelar a informação sobre o que está acontecendo. Eu quero, claro, cumprimentar os deputados, o Michele Caputo, o deputado Galo, né, que é um deputado que atua muito no nosso litoral, o nosso subtenente Everton, o delegado Recalcati, o deputado Evandro Araújo, o Tercílio Turini, o nosso querido senador Flávio Arnes, né, com quem a gente tem uma relação muito fraterna, e para nós é uma honra, porque ele é um senador da República que tem apoiado o trabalho dessa frente parlamentar desde o início, participou de todas as audiências públicas e tem tido uma postura muito atuante. Hoje, minha gente, eu quero começar dizendo que nós temos muito que comemorar aqui do ponto de vista da nossa atuação, porque nós conseguimos essa semana um feito inédito, que foi fazer com que os 54 parlamentares que integram a Assembleia Legislativa pudessem assinar um manifesto que foi para o governo federal, o Manifesto do Poder Legislativo Estadual, que é justamente o que nós vamos falar no final. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no Estado para que todos possam entender. Eu vou colocar aqui na tela uma apresentação aqui que está aí no PowerPoint aqui, e com isso vocês vão acompanhando aqui a minha fala, a partir, é claro, desse nivelamento de informações aqui. Minha pretensão exclusivamente é isso, e obviamente a gente vai trocando algumas ideias. Mas eu queria muito rapidamente dizer o seguinte, né? Ou seja, o governo federal apresentou para nós um modelo novo de pedágio. Nosso questionamento a pergunta é a seguinte: é novo esse modelo? Infelizmente, não. É a nossa velha conhecida concessão onerosa. Né? Diferente do que foi feito nos últimos anos, o governo fez uma outra opção para o Paraná. O modelo atual, vocês se sabem, ele começou entre 95 e 96, no governo do ex-governador Jaime Lerner. Ele desenhava com aquelas canetinhas coloridas, não é? E queria criar o chamado anel de integração, total, que acabou sendo 1.800 quilômetros de rodovias federais, 700 quilômetros de rodovias estaduais. A concorrência foi feita pelo DR Paraná, ou seja, o Estado do Paraná é o poder concedente. A modalidade da concessão onerosa, por quê? Porque tinha uma tarifa pré-fixada e uma taxa de outorga. Nós vamos falar já sobre a taxa de outorga. O início do contrato foi em 1997. O governo faz o quê? Ele fixa um programa de obras importantíssimas, né, para a infraestrutura do Estado, e faz uma tarifa pré-fixada, com valor que, na verdade, ficou inflado, porque havia sido criada uma taxa de outorga, para que não houvesse uma licitação pelo menor preço. E qual que era a taxa de outorga? Era a manutenção de 3.000 quilômetros de rodovias vicinais que dão acesso ao chamado anel de integração. O que aconteceu? Foi feito um acordo entre as 26 empreiteiras que disputavam esses 6 lotes, e eles reduziram de 3.000 quilômetros para apenas 309 quilômetros, ou seja, 10%. Isso, obviamente, fez com que a tarifa ficasse pelo menos 40% mais cara do que devia desde o início do contrato, para todos vocês entenderem, né? E em 1998, Jaime Lerner, ele, na véspera do processo eleitoral, ele reduz, depois de 24 dias estava em cobrança, a tarifa em 50%, porque estava uma grita, né, no Paraná inteiro com aquele valor abusivo da tarifa. Aí começa, de fato, o processo de uma sequência de batalhas judiciais entre o Estado do Paraná e as concessionárias, né? Daí, em 98, esse desequilíbrio contratual, né, leva a centenas de questionamentos judiciais, inclusive de usuários de rodovia, em função do abusivo preço do pedágio. No ano de 2000, é assinado um termo aditivo entre o governo do Estado e as concessionárias, e aqui praticamente se destrói o contrato das obrigações das concessionárias. Retira-se obrigações de contornos,
de desapropriação, transfere-se obras. Na verdade, aqui eles esfacelam o contrato. Em 2012, 12 anos depois, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado conclui que os contratos, né, têm um desequilíbrio financeiro em favor dos usuários. Na prática, até hoje, nós estamos nos batendo para conseguir fazer prevaler isso aqui, e a Justiça sempre tem dando ganho de causa para as concessionárias. Em 2018, a Operação Lava Jato faz um acordo de leniência com no caso aqui nosso, né, específico da Ecovia, que está muito próximo da gente, deram um desconto de 100 milhões de reais em tarifas, que durou praticamente um ano, porque é um terço aproximadamente do faturamento, pouco menos que isso, 30 milhões de reais em multas e 20 milhões em 5 obras de compensação. Na verdade, entre nós aqui, um péssimo acordo esse aqui que o Lava Jato fez, porque possibilita que a Ecovia possa entrar na licitação e ganhar de novo, ficar dona de novo e, com o meu receio, acho que de todo mundo, de não fazer as obras de novo que estão previstas. Aí, também aqui, a GEPAR, em 2020, constata que a Ecocataratas e a Ecovia receberam por obras e duplicações de pistas que não foram realizadas. Aqui são as tarifas altas do pedágio do Paraná. Das 13 tarifas de pedágio mais altas do Brasil, 7 estão no Paraná. A mais cara é lá em Jataizinho, lá do trecho da Econorte, R$ 26,40, Jacarezinho, R$ 24,40, Sertaneja, R$ 22,70, São José dos Pinhais, que é o nosso pedágio aí, R$ 21,70, e por aí vai. Tarifas de R$ 17,70, R$ 15,80, R$ 15,30 e segue por aí. Ou seja, as obras foram suprimidas, foram adiadas, todo mundo já sabe disso, duplicação da BR-277 que não saiu, obra importantíssima, né? São as obras que, depois dos acordos, inclusive, estão pendentes até hoje de serem realizadas. E eles vão deixar esse passivo aqui, essas obras não foram realizadas e eles vão querer novamente cobrar isso no novo contrato de concessão, já vou explicar isso. São as obras inacabadas. Aqui na região, objetivamente, nós temos essas obras aqui, depois de excluídas pelos vários aditivos que foram feitos, inclusive, um exemplo, a duplicação da PR-407, ela foi excluída da obrigação, por quê? Porque ela consta no físico e no financeiro, tinha um outro valor previsto pela própria Ecovia, e aí acabou sendo excluída essa obrigação. Isso é parte de um processo complexo que tem que ser investigado, e eu espero que um dia ainda a gente consiga descobrir isso. Mas o exemplo é um bom exemplo dessas obras aqui, que vocês conhecem bem aí, em Paranaguá, de previsões e de não realização das obras, né? Foram transferidas. Aqui, em 2017, a retirada da obrigação da duplicação da PR-407, aqui o governo federal, eu vou fazer muito rapidamente, a apresentação do novo modelo. Então, vocês viram o que aconteceu até aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, o faturamento anual da Ecovia 2020, segundo o balanço deles, 333 milhões de reais, né? Eles cresceram 10% o faturamento em plena pandemia. Em 23 anos, se a gente trouxer para esse valor de 2020, que é recente, eles arrecadaram 6 bilhões e 900 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia de investimento chamado do CAPEX, em 2020, dos 333 milhões, eles investiram apenas 21 milhões de reais em obras de melhoria na rodovia. Ou seja, na verdade, eles não investem. Isso resultou num lucro líquido de 103 milhões de reais. Eu falo esses números não é para vocês ficarem com raiva, mas é ver o seguinte, que nós não podemos repetir os erros do passado, e por isso que nós estamos trabalhando com a frente parlamentar. Bom, seguindo em frente aqui, o que o governo federal quer fazer no Paraná? Vocês sabem que os contratos atuais, eles vencem em novembro de 2021. O governo do estado não prorrogará os contratos. E o governador do estado fez um acordo com o ministro dos Transportes, o ministro de Infraestrutura e Logística, Tarcísio Gomes de Freitas, para que o governo federal pudesse, ele, licitar
as rodovias, porque ele é dono da maior parte das rodovias. 2/3 das rodovias são federais, 1/3 são rodovias estaduais que complementam esses 6 lotes. Então, a concorrência sendo feita pelo governo federal. Qual que foi a nossa grande surpresa? A gente não tinha visto nenhum problema aparente a princípio. A surpresa nossa foi quando o ministro apareceu com a ideia, com a proposta do tal do modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? É a nossa velha conhecida concessão onerosa, que a gente queria se livrar dela, e foi por isso que nós reagimos. Por quê? Porque nós vimos que, de novo, ia se repetir a mesma história aqui no Paraná. Né? Então, é quase uma tragédia anunciada isso. O governo propôs o governo federal a manter as atuais 27 praças de pedágio, não mudando lugar de nenhuma, e criando 15 novas praças de pedágio, sendo 5 na região noroeste do Paraná, 2 no norte pioneiro, 3 no oeste, 2 no sudoeste, 2 no norte, 1 nos Campos Gerais. Isso dá uma receita para todas as concessionárias, os 6 lotes, em 30 anos, porque o contrato é de 30 anos, de 156 bilhões, 42 bilhões de reais de investimento, 34 bilhões em operação. O resto é taxa interna de retorno, outras despesas administrativas, tributos, enfim. Na verdade, é uma conta aqui que a gente sabe é bem absurda. Sai dos 2 bilhões e meio de faturamento anual atual, vai para 5 bilhões e 200 milhões por ano, se a gente dividir ao longo de 30 anos esses 156 bilhões. Aqui a localização das novas praças de pedágio, para vocês terem uma ideia, além das existentes, cada pontinho desse aqui são as praças já existentes, e esses em círculo aqui são as praças novas de pedágio, estão distribuídas aqui pelo Paraná inteiro, pelo interior do Paraná inteiro aqui. Né? Aqui, esse lote que nós estamos falando, que é o lote do litoral, é o lote 2. Ele compreende o trecho da BR 369, começa em Cornélio Procópio, Jacarezinho, desce pela 153, vai pela BR 092, lá no Norte Pioneiro, vai depois até a Sengés, pega a BR 151 e sai aqui em Ponta Grossa. E depois começa de novo em Curitiba e vai até o litoral. Pega Alexandra Matinhos e a BR 407 e até Paranaguá. Esse aqui é o lote que eles desenharam para essa nova concessão. Esses preços que está posto aqui são os preços de referência, são as tarifas básicas aqui do leilão. Aqui pode ter, segundo o governo federal, um desconto de até 17,4%. Nós entendemos que também pode ter 1% de desconto, ou 2%. Isso aqui é uma incógnita. O que nós queremos, na verdade, justamente, eu vou explicar já para vocês aqui, em função dos preços que estão propondo. Na verdade, se vocês olharem, a média de desconto que eles estão propondo aqui, eles pegaram as tarifas atuais e fizeram uma conta de padeiro. Eles ficam irritados quando eu falo isso, mas essa era uma conta de chegada. Então, se você olhar, por exemplo, um caminhão que sai de Cascavel, por exemplo, ou do Oeste Paranaense com safra para ir até Paranaguá, ele vai ter aqui, isso aqui é veículos comerciais, né? Um desconto médio aqui de 18% a 25%. O que sai de Maringá, do norte do estado, olha aqui, a rodovia do Café, 8%, 16%, 11%, 8%. Né? Ou seja, na verdade, assim, as tarifas continuam com preços muito elevados, mesmo havendo uma redução, e olha que as nossas tarifas são as mais caras do Brasil. Então, nós entendemos que esses preços de tarifa, eles têm que ser revistos, essa que é a grande questão. O que acontece? Eles querem, nesse modelo híbrido, qual que é o risco do modelo híbrido? É um desconto limitado a 17,4%, ou seja, nós queremos um desconto ilimitado, nós queremos que o desconto seja, que traga o que a gente, quando a gente busca o setor privado para poder fazer um serviço público, ele se dá em função do quê? Da expectativa que a gente tem, né, que vai ter um ganho de eficiência, que nós vamos ter um resultado melhor por conta da competitividade. Pois bem, eles querem limitar o desconto, ou seja, prefixando a tarifa. E nós queremos que não tenha limite. A empresa dá o desconto que ela
acha que pode dar e que pode executar as obras. Criaram também a chamada taxa de outorga, não é? Na prática, a gente sabe, é um novo tributo, é em dinheiro pago para o governo federal. Isso daria em torno de 6 a 9 bilhões de reais, mas o ministro disse que desistiu da taxa de outorga. Depois, todos os questionamentos que nós fizemos, ele agora diz que desistiu da taxa de outorga, que é criar uma conta centralizada. O que é exatamente isso que ele está querendo criar para taxa de outorga, nós não entendemos até isso. O resultado, a gente sabe, impacta na economia, na competitividade do Estado do Paraná. Qual que é o outro problema que nós temos aqui nesse modelo híbrido aqui que o governo federal nos propôs? Tem muitos trechos de duplicação que precisam ser realizados no Paraná, né? Aí eles criaram uma inovação aqui para o Paraná, porque eles transformaram o Paraná num laboratório. O que eles fizeram? Eles criaram um degrau tarifário, né? Aumentou um trecho pensa de uma duplicação, aí aumenta automaticamente a tarifa em 40%. Você imagina, daqui a 5 anos vai ter a previsão lá da duplicação da PR-407. Eu não sei ainda como é que vai ser o impacto dessa duplicação na tarifa do pedágio, porque não ficou claro para nós ainda que vai para o litoral. Então, esse é um tema que tem que ser discutido, mas eu vou chegar lá. Então, esse aqui é um problema grave, porque vocês imaginem assim, vamos dizer que em 8, 9 anos façam as duplicações, né? Do jeito que está aqui, a gente não acredita muito, mas em todo caso, vamos dizer que façam as duplicações. Daqui a 8 ou 9 anos vai subir em 40% o valor da tarifa do pedágio. E reconheçamos o valor abusivo, né? O novo modelo no litoral do Paraná, então esse lote aqui, que inclui o litoral do Paraná, são 584 quilômetros, vocês viram que pega toda aquela região lá desde o norte de Pioneiro, a manutenção das atuais praças de pedágio, ou seja, São José dos Pinhais, Carambeí, Jaguaraína e Jacarezinho, e criação de uma praça nova em Jacarezinho vai ficar com 2 praças de pedágio, Quatiguá e outra em Sengés. As receitas, né, previstas aqui para esses 30 anos de concessão são 29 bilhões de reais, com investimentos de 8,1 bilhões e operação, despesa de 3,7 bilhões. O restante do dinheiro, que é sempre a grande pergunta que a gente fica, onde é que vai esse dinheiro? Uma parte vai para tributo, o resto está bem pouco transparente ainda. Aqui é o lote propriamente dito, vocês podem ver aqui as obras que estão previstas, né? Aqui, duplicação aqui de Cornélia Ourinhos, depois Santo Antônio da Platina, PR-92, esses trechos aqui. E aqui é o seguinte, nós temos a duplicação da PR-407, no 5º ano aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó, que está previsto. Ou seja, depois da licitação, aí 5 anos que você vai começar a duplicar esse trecho. Reconheçamos, é muito tempo para iniciar uma obra dessa importância que a gente tem para o litoral paranaense. Aqui são os valores dessas tarifas de pedágio, vocês podem ver que lá, na região lá tem todas eles com a correção do degrau de 40. Nós estamos em dúvida aqui ainda, em relação a São José dos Pinhais, se vai ter os 40% ou não após a duplicação. Isso aqui ainda para nós é uma dúvida, por isso que nós não colocamos aqui para eles não nos esclareceram isso aqui ainda. De qualquer forma, a tarifa básica aqui é R$ 13,65. É mais barato que a atual, mas nós entendemos que ela pode ser muito mais barata do que esse valor de referência que eles colocaram. O que nós queremos? Uma licitação feita com 3 critérios. Primeiro, menor preço de tarifa, e sem taxa de outorga ou qualquer estratégia equivalente para manter e pedir que haja o desconto. Nós temos sem limite de desconto. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Obras logo no início do contrato. Exemplo, PR-407. A obra tem que ser duplicada imediatamente. Começou a concessão, tem que começar a obra. Não tem cabimento esperar isso. Mais 5 anos para começar a obra de duplicação. E garantia de execução das obras. Aqui só tem uma forma. Não adianta falar que tem fluxo de caixa positivo, coisa que vale, como o ministro sempre costuma dizer. Tem que ter um depósito de caução. O que é o depósito de caução? É dinheiro
ou um título público federal, seja o que for, que a concessionária é obrigada a depositar para garantir que aquela obra que está prevista no contrato vai ser executada. Senão, eles vão fazer como fizeram atualmente. Não tem concessionárias com fluxo de caixa mais positivo do que as nossas. Vocês viram aqui ainda os 103 milhões de lucro do balanço de 2020 da Ecovia. O fato é que nós queremos uma garantia que, se a empresa não realizar a obra, o dinheiro está depositado. Senão eles fazem como fizeram para tirar a 407, tem a obrigação física, mas diz que não tem o financeiro para fazer. E aí nós acabamos pagando o pato disso. Esse é o trabalho da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, é um espaço de debate, um espaço de esclarecimentos da Assembleia Legislativa do Paraná, um espaço importante para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam dar a sua contribuição. A gente recebe muitas mensagens durante as audiências públicas. Eu vou repetir de novo o e-mail da Frente Parlamentar para que as pessoas, durante a semana, também mandem as suas sugestões, as suas contribuições, porque é isso que a Frente quer, que os deputados da Frente querem, saber a opinião de cada um, de cada cantinho do nosso estado. E isso é muito importante para o trabalho da Frente Parlamentar. O e-mail é o seguinte, fppedaggio@assembleia.pr.leg.br. Como bem disse o deputado, nós já estivemos presencialmente em várias cidades aí do nosso estado, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Cornélio Procópio, enfim, também estivemos de modo remoto, de modo virtual, Umuarama, agora estou esquecendo, deputado, foram muitas audiências, mas essa é a nossa 11ª audiência pública sobre o pedágio. Quer dizer, nesse momento a gente não pode estar em cada cidade, nas cidades polos, nas regionais, mas a gente continua o nosso trabalho, a Frente Parlamentar continua o trabalho de forma virtual para ouvir a sociedade, para ouvir as pessoas, as reclamações, os problemas e as sugestões também. Obrigada pela participação de todos em mais essa audiência pública. E nós estamos encerrando o Jornal Palmeira News de hoje. Não saia daqui, já já, na Rede Clima TV. Um novo programa para você. Boa noite.